Meu nome é Olavo, sou Olavo Poli Júnior, sou defensor público no Mato Grosso do Sul, sou Master Trainer, sou Master Practitioner em PNL, sou sócio do Gisley, meu grande irmão e companheiro de caminhada aí, com quem nós construímos o Instituto Líder. Por favor, Gisley, se apresenta. Boa noite a todos, boa noite, Olavo, Cíntia, Gomes, né? A Marli, Luzmi e os demais participantes. Eu sou Gisley Oliveira, sou mineiro, eu vi que tem um de Uberlândia, eu sou mineiro, sou de Aimorés, divisa com o Espírito Santo, atualmente moro no estado de São Paulo, estou nessa caminhada aí do desenvolvimento humano há alguns anos, entrei velador, tinha um problema que, para mim, naquele momento era muito sério, era muito gago, e aí eu identifiquei dentro de um treinamento qual era a raiz daquela gagueira, identifiquei que era a parte emocional, e por isso eu consegui ressignificar e fui em busca de conhecimento e sempre transformando esse conhecimento em sabedoria. Estamos replicando aquilo que nós aprendemos e aquela dor daquele momento, hoje eu consigo ajudar outras pessoas que passam por algo parecido. Tenho 39 anos, sou pai, sou marido, sou treinador, também juntamente com o Olavo. Nós estamos empreendendo aí no Instituto Líder, que algumas pessoas estão aqui no grupo, já acompanha a gente há alguns anos, antes era Instituto Prodep, e esse ano nós fizemos uma junção para o Instituto Líder, onde nós levamos uma esteira de produto, uma esteira de treinamentos até aquelas pessoas que nos procuram. E é um prazer e uma honra estar com vocês, e volto aí a palavra para o Olavo. Espero que tenhamos uma noite excelente, maravilhosa, com muito conhecimento. E o que nós vamos trabalhar hoje? O nosso instituto chama Instituto Líder porque a gente busca proporcionar às pessoas o máximo de liderança, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E quando a gente fala em liderança, não significa domar alguém, não significa ser o chefe de alguém, mas significa saber lidar e saber liderar a si mesmo, para depois aprender a lidar e a liderar as outras pessoas. E tudo isso tem como princípio a inteligência emocional. Então, sim, nós vamos aprender um bocado de coisa hoje sobre inteligência emocional. Nós vamos aprender um pouco sobre a teoria do cérebro, como o cérebro funciona. Vamos entrar nas emoções básicas, as 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Vamos trabalhar feridas emocionais. E, por fim, um pouco de crenças. Esperamos que o tempo de 2 horas dê. O Gi vai aceitando as pessoas ali, o pessoal que vai entrando. Mas não é só a teoria que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer dinâmica também, porque como Master Practitioner em PNL, eu tenho a grande premissa de que para a gente aprender, a gente tem que vivenciar, a gente tem que viver, a gente tem que experienciar. Nada adianta eu ficar falando aqui sobre como você administrar suas emoções ou como você curar as suas feridas emocionais, se eu não trouxer para vocês a fórmula e a prática de como fazer isso, não é mesmo? Eu sei que muita gente não gosta de teoria, mas a verdade é que o nosso cérebro racional, e eu vou falar dele já, o nosso neocórtex, ele tem aquela pulguinha atrás da orelha que se chama o eu crítico, e na psicologia seria, segundo Eric Berne, no Egograma, o nosso pai crítico, que ele não confia em tudo que se ouve. Ele precisa de fonte, ele precisa de princípio, ele precisa de teorias cientificamente comprovadas para poder acreditar em alguma coisa, para poder acreditar, ou para poder pelo menos permitir que algo entre dentro da nossa cabeça. Então eu vou pedir a paciência de vocês para trazer um pouquinho de teoria, para depois a gente poder experienciar a grande transformação. O Gisley vai falar um pouco de crença no final e vai falar, dentre as formas de ressignificar uma crença, o meio mais eficiente é por meio de um alto impacto emocional, e é isso que nós vamos trazer para vocês hoje aqui de maneira inédita. Mas vamos lá.
Se a gente pensar em psicologia, Carl Jung trouxe o princípio de que nós temos dois cérebros, ou que o nosso cérebro é dividido entre consciente e inconsciente. Tá? Self 1 e Self 2. Mas de maneira mais aprofundada e mais científica, Paul MacLean, na década de 70, trouxe a teoria do cérebro trino. E o que é o cérebro trino? Hoje você consegue girar o slide para a gente, por favor? E o que é o cérebro trino? O cérebro trino é formado pelo cérebro reptiliano, pelo cérebro límbico e pelo neocórtex. O Gisley vai passar, vai rodar o slide ali enquanto eu vou fazendo a explanação. O cérebro reptiliano é o cérebro mais antigo que existe. Reptiliano porque ele vem dos répteis. E qual que é a função desse cérebro? Ele tem por finalidade nos manter vivos. Nosso instinto de sobrevivência, nosso instinto de humanidade, tudo provém do nosso cérebro reptiliano. É o primeiro, inclusive, a ser formado. Se eu fizer o convite a vocês, parem de respirar até desmaiar. Alguém aqui consegue? Se conseguir, levanta a mão. Consegui, não. Pois é. Por quê? Porque o nosso cérebro reptiliano fala: meu, você não vai fazer isso, você não vai se matar, eu não vou deixar isso acontecer. Da mesma forma que é ele quem fala: ó, você está com fome, você está com sede. Essa é a função do cérebro reptiliano. Então, o primeiro cérebro que veio com o ser vivo foi o cérebro reptiliano. Com a evolução, o surgimento dos mamíferos, surgiu o cérebro límbico. Olha que imagem linda. Pode passar, Gi. Esse é o primeiro cérebro reptiliano, sobrevivência, cérebro límbico. Cérebro límbico é onde ficam armazenadas as nossas emoções, mas não só elas. As nossas crenças, os nossos sistemas de princípios e valores, as nossas memórias mais profundas. Fica tudo no cérebro límbico. E vamos lá. Juntando o cérebro límbico com o cérebro reptiliano, aí forma o que a gente chama de inconsciente. Os répteis trouxeram para a gente aí o primeiro cérebro, que é o reptiliano. Surgiram os mamíferos com o cérebro límbico. E quando, com a evolução do ser vivo, adveio o ser humano, e surgiu o neocórtex, que é o cérebro racional. O que é o cérebro racional? Ele é responsável por organizar os pensamentos, organizar ideias. Ele é responsável por cuidar das medidas. É ele quem sabe que 1 mais 1 é 2, é ele quem faz essa conta. E é ele que tem aquele crítico ali. Ele interpreta as informações, manda para o cérebro límbico, que manda para o reptiliano dar uma resposta. Tá, Olavo, por que você está falando de cérebro? Por que você está falando sobre isso para falar de emoção? Porque o que é a emoção? A emoção é uma reação psicossomática. Diante de um evento externo ou interno, ou seja, algo que a gente pensa, evento interno, ou algo que a gente vivencia, um evento externo, o nosso cérebro, o neocórtex, nosso cérebro racional, interpreta essa informação, manda para o cérebro límbico, que o cérebro límbico vai falar: olha, essa é a emoção X. Manda para o reptiliano, para dar o instinto de fuga, luta, paralisação, tudo isso em fração de milissegundos, e nisso você tem o resultado com a interpretação que é o sentimento. Por isso a importância de nós entendermos esses 3 cérebros. Na verdade, é um, mais formado em 3 sistemas. Como eu disse, a emoção é uma reação psicossomática, ou seja, psicológica e somática do corpo, proveniente de um evento externo ou interno. Mas por que um evento externo? Imagina, por exemplo, que você acabou de ganhar na Mega Sena. Quem vai ficar feliz, levanta a mão. Isso é um evento externo. Agora, se eu te convidar a pensar em algo que te deixou feliz, vai te trazer alegria. É uma emoção proveniente de um evento interno. E o que são sentimentos?
Sentimento é a racionalização da emoção. É a interpretação da emoção. Bom, a emoção, a depender do evento, ela pode gerar um estado emocional positivo ou negativo. Até aí não existe interpretação. O nosso cérebro límbico e o nosso cérebro reptiliano, conforme a interpretação que o cérebro racional vai dar, ele vai te dar uma energia positiva ou negativa, ok? A partir do momento dessa interpretação, surgem os sentimentos. Então, o sentimento é a tomada de consciência da emoção. E partindo dessas premissas, nós vamos entrar agora nas 5 emoções básicas trazidas por Eric Berne, lá na década de 50. Então, vamos lá. Quais são as 5 emoções básicas segundo a teoria de Berne? Alegria, tristeza, medo, raiva e afeto. E essas emoções, elas são implantadas na gente desde a nossa fase intrauterina. Então, eventuais traumas que a nossa mãe viveu, em especial, ela traz consequências para o feto e geram emoções no feto. Durante a fase infantil, até os 5 anos, que é quando o cérebro límbico termina de se formar, são momentos de grande transformação para a criança e momentos de grandes vivências e grandes aprendizados, mas também grandes traumas. E nesses momentos a gente vai falar das feridas emocionais, são os momentos em que mais se formam feridas emocionais, e são momentos em que surgem, em que se fortalecem as emoções, essas 5 emoções que eu disse. E tratando uma a uma, o que nós vamos falar só aqui? Cada uma delas, qual é a origem, ou seja, como surge essa emoção na gente, qual é a reação psicossomática nossa, e qual é a energia trazida. Mas antes disso, qual que é o caminho que a emoção faz até chegar ao seu ápice e ao final? O primeiro passo é o sentir, a gente sente a emoção. Essa a questão da interpretação, quando a gente racionaliza. Porque até então é só a reação psicossomática, não tem a interpretação, o sentimento. Um frio na barriga, por exemplo, pode ser uma alegria, pode ser um afeto, pode ser um medo. O arrepio pode ser uma alegria, pode ser um medo, por exemplo. A posição de super-homem, a posição de luta, de peito estufado, de pomba, né? Pode ser uma alegria, pode ser uma raiva. Enfim, quando a gente faz a interpretação, gera o sentimento. Essa é a primeira fase, o sentir. A segunda fase são expressões verbais. Não significa necessariamente palavras, mas sons que você faz. Talvez o próprio choro, talvez a vontade de gritar, talvez a vontade de dizer algo. Por exemplo, quando em um torneio, uma competição ou algo que você conquista, que você tinha isso como muito importante para ti, você, ao conquistar, você grita. Consegui! Isso é a segunda fase, esse grito é a segunda fase da chegada das emoções ali, que é a expressão verbal. E veja só, as palavras têm tanto poder, mas tanto poder, que é o meio de comunicação mais importante que temos hoje. Por ela se inicia uma guerra e se termina uma guerra. Sem ela, nós perdemos grande parte da função do ser humano. Olha a importância da palavra. A palavra machuca, mas da mesma forma que a palavra fortalece, cria, te faz crescer. E quem aqui, às vezes, tomado pela raiva, falou algumas coisas que depois se arrependeu? Toda emoção surge de um evento externo ou interno. E aí, com a tomada de consciência, gera o sentimento, surge o sentimento. Bom,
O sentimento da tristeza, de onde ele surge? Olha lá o bonequinho, que bonitinho. O sentimento da tristeza, ele tem origem na perda. Quando a gente perde alguém ou quando a gente perde alguma coisa, surge o sentimento da tristeza. Qual que é a reação? O que o nosso cérebro reptiliano manda para o nosso corpo? Paralisação ou recuperação? Diante de uma adversidade em razão da tristeza, às vezes a gente trava e não consegue evoluir, não consegue sair daquilo. Mas às vezes a gente, percebendo aquela perda, age de maneira diversa e busca se recuperar, e busca superar. A tristeza, não precisa nem dizer, é energia negativa, nos deixa para baixo. Da mesma forma que o medo. O medo é o próximo sentimento. O Macaulay Culkin. Quem já assistiu esse filme? Esqueceram de Mim. Qual que é a origem do medo? É uma situação de perigo, que pode ser real ou imaginário. O medo real é o medo de uma situação que verdadeiramente pode acontecer. Por exemplo, imagina a avenida mais movimentada aí da tua cidade. Ou imagina, acho que o Cláudio está aí, Cláudio de Maringá, grande amigo. Imagina a Avenida Brasil, Cláudio, no seu horário de pico, e você tem que cruzar ela de olhos vendados. Isso é um medo real. O que é um medo imaginário? Imagina que você está no campo, numa chácara que você conheça, e você tem que andar pelo pasto, dá 5 passos pelo pasto ali, de olhos vendados. Bom, não tem animal nenhum, não tem veículo nenhum, mas você fala, vai que um avião passa e cai aqui. Isso é medo imaginário. É absurdos os exemplos, são absurdos os exemplos que eu trouxe, mas é exatamente para mostrar para vocês a grande discrepância. E tem muita gente que deixa de viver por medo imaginário. O que o medo, na verdade, como um todo, seja ele real, seja ele imaginário, gera na gente? Qual é a reação? Fuga ou luta. A gente, às vezes, com medo, a gente foge ou a gente deixa de agir. Tem uma inação. A inação é o meio de fuga, às vezes. E quantas vezes a gente, com medo, deixou de fazer e depois se arrependeu? Olha a importância da inteligência emocional. Eu vou me usar como exemplo aqui. O Gisley falou um pouco logo no início lá na abertura sobre a dor dele, que era a gagueira. E eu fui buscar a inteligência emocional exatamente porque a minha dor era o medo de falar em público. Que, inclusive, eu falei com o Rick essa semana numa videoconferência com ele, com uma advogada, que exatamente o medo de falar em público é cientificamente a maior dor do ser humano, o maior medo encontrado no ser humano hoje. E eu fui buscar inteligência emocional, fui buscar desenvolvimento humano por conta desse medo. Como eu disse lá atrás, eu sou defensor público. E como tal, eu tenho que participar de audiência. Quando a gente entra na carreira, principalmente, a gente é como se fosse um clínico geral. Então tinha que fazer júri. Fiz alguns júris, às vezes tinha que dar palestra. Quando está em cidade pequena, você é uma das autoridades da cidade. É o padre, hierarquicamente é o padre, o prefeito, aí vem junto o juiz, promotor, defensor, vereador, enfim. E como autoridade, às vezes você tem que discursar em alguma coisa, e eu me borrava de medo. Aí me cagava mesmo. Minha esposa sofria muito comigo, minha esposa e meu filho, né? Porque quando tinha júri, principalmente, 15 dias antes eu já estava no nível de estresse total. Cortisol batendo no teto. E eu entrava no plenário do júri, aí eu imitava o Gisley, começava a gaguejar na primeira etapa do júri. E gaguejava durante 1h30. Aí o promotor ia para a réplica, normalmente vai para a réplica. Só que antes dele ir para a réplica, quando eu voltava para o meu espaço,
Eu voltava com tanta raiva de mim, mas com tanta raiva, que depois que o promotor falava na réplica, eu ia para a tréplica, e aí parecia que eu era um orador nato. Porque aí vinha o sentimento de raiva que te gera adrenalina e te faz agir. E assim foi. Até que eu falei, não, eu preciso resolver esse negócio comigo. E fui buscar inteligência emocional. Hoje eu não tenho problema de falar para 1, para 10, para 1000 ou para 1 milhão de pessoas. Espero o dia que eu consiga falar para 1 milhão de pessoas. E talvez vocês se identifiquem com o que eu estou dizendo. Não necessariamente com medo de falar em público, mas com medo de algo que vocês podiam ter feito e que em determinado momento não se acharam capazes. E sabe aquela história de que às vezes o cavalo selado passa uma vez só na tua frente? Se você não monta, você perde a oportunidade. Quantas oportunidades às vezes nós não perdemos, não é mesmo? E inteligência emocional, um dos pilares dela, inclusive, é exatamente você saber administrar as tuas emoções. O próximo sentimento, deixa eu pegar o celular aqui. A próxima emoção é a emoção da raiva. A emoção da raiva, ela surge quando você tem um evento que seria um obstáculo intransponível na tua cabeça. Então imagina... Bom, vou falar de outra dor minha. Para ser defensor público, a gente precisa prestar concurso público. E minha vida sempre foi meio precoce em algumas coisas. Então eu me formei em 2005, né, janeiro de 2005, aí eu passei na ordem, mas eu não tirei a OAB de imediato. Eu fui estudar. Porque eu queria, na época, já ser defensor. Até então eu namorava com a minha esposa. Em junho de 2006, eu resolvi ir para Brasília. Mas minha esposa, eu acabei indo para Brasília, mas antes, minha esposa engravidou. Aí eu fiquei um mês em Brasília e voltei. Em novembro de 2006 eu me casei, em fevereiro de 2007, 24 de fevereiro de 2007, meu filho nasceu, Cauã. Cauã e minha esposa são minhas razões de viver, só que eu não tinha um puto na mão. A gente casou, mas morava na casa dos meus pais. Eu montei um escritório, voltei de Brasília, montei um escritório de advocacia em Birigui com um amigo meu. E, obviamente, não ganhava dinheiro, era muito pouco. E comecei, meu sonho era ser defensor público, como eu disse. Mas eu falei, eu já não posso me dar o luxo de prestar concurso só para defensor público, que era pouco, eram em poucos estados ainda que tinha defensoria naquela época, poucas vezes abria concurso, enfim. Aí eu prestava concurso de técnico, de analista, de advogado de município, de delegado. Só não prestei concurso para Ministério Público e magistratura. E cada concurso que eu voltava, que tomava pau, me gerava uma raiva, um sentimento de frustração, porque para mim estava se tornando um obstáculo intransponível. E olha só que interessante. Às vezes, a consequência da raiva te leva à tristeza. Às vezes a gente está diante de um obstáculo intransponível para a gente e gera a raiva e em seguida vem a tristeza. E aí você se afunda numa energia negativa. E o excesso de tristeza te leva à depressão ou ao estado depressivo. E posteriormente à depressão, que aí é a doença propriamente dita. E o que a raiva te traz como reação? Ela também te faz fugir ou te faz lutar. Mas a raiva, ela te dá uma energia positiva. Além da fuga e luta, ela te faz agir de maneira agressiva. Ela libera muita adrenalina, gera um desequilíbrio muito grande no teu corpo, a depender do nível da raiva. E aí entra aquela história da agressão desnecessária. Quantas vezes acabamos ferindo alguém sem que a gente
tivesse a intenção, sem que a gente quisesse. Porque a gente foi tomado pela raiva. Eu me recordo recentemente, agora, foi em maio, eu dei um treinamento para servidores públicos aqui em Três Lagoas, e durante a dinâmica que nós vamos vivenciar daqui a pouco, um dos servidores não se permitiu viver a raiva, sentir a raiva. E aí, durante o briefing, né, o feedback, ele pediu a palavra e ele foi me explicar. Ele falou: olha, Olavo, ele é negro, essa pessoa. E ele falou: olha, quando eu era criança, em sala de aula, eu sofria muito racismo. E em um determinado momento, me veio uma raiva muito grande, eu quebrei várias cadeiras, podia ter machucado alguém, enfim. E eu vi como é ruim sentir raiva. Então, hoje eu não me permito mais ter esse sentimento de raiva. A opção é dele. Creio que, na verdade, não é que ele não se permita sentir a raiva. É que ele armazena demais. E tal qual aconteceu lá na infância, uma hora estoura. Se você não tiver inteligência emocional, uma hora estoura. Vai, a raiva é sempre ruim? Não é. No exemplo que eu dei no meu caso, nos plenários do júri, quando eu sentia a raiva, eu falava de maneira exemplar, de maneira plena, como se eu fosse o pica das galáxias lá. Pessoal, eu falo palavrão desde já, então me desculpem, filtrem, se vocês se não fizer sentido para vocês, ok? A próxima emoção é o afeto. O afeto, ele tem origem na conexão, no compartilhamento, na união de pessoas ou de quem está sentindo, de quem está com aquela emoção, com algum animal, com algum objeto, enfim. A reação psicossomática nossa é a conexão. Quando a gente está tomado pelo afeto, o que a gente sente vontade de fazer? Às vezes de abraçar, de beijar, de fazer um carinho. E o afeto é uma energia positiva também. Gera no teu corpo endorfina, gera serotonina. A próxima emoção é a alegria. Olha que imagem linda. Uma alegria genuína de avó e neta. Ao menos eu interpretei assim. E o surgimento da alegria advém de uma conquista. Normalmente, quando nós conquistamos algo, surge esse sentimento de alegria. Essa emoção da alegria advém da conquista. A reação é de aproximação. Da mesma forma que o afeto, quando você se sente alegre, quando você conquista algo, às vezes, involuntariamente, você vai e abraça alguém. Eu tenho eu lembrei disso agora, podia ter colocado aqui até. Mas eu tenho uma foto de quando eu fiz a última fase do meu concurso aqui para defensor. E essa foto estou eu e mais os 17 colegas que passaram. Todo mundo junto, você vê todo mundo abraçado, feliz. Com sentimento de conquista, com a emoção da alegria em razão da conquista. De algo que todo mundo sonhava muito ali e alcançou o objetivo. E tal qual a raiva e o afeto, a energia da alegria também é positiva. Eu vou pedir para tirar um pouco o slide. Eu vou convidá-los. Vocês estão num lugar seguro, todo mundo, gente?
Seria possível vocês abrirem as câmeras para eu ver todo mundo? Então, Maria José, Deu Nelson, Elisandra. Pessoal, eu vou convidá-los. Podem ficar sentados se preferirem, se quiserem ficar em pé, fiquem à vontade. Mas eu vou convidá-los a experienciar cada uma dessas emoções. É uma técnica de PNL, uma ferramenta de PNL que nós vamos fazer, chama ativadores emocionais. E a ideia é colocá-los em cada uma dessas emoções. Eu sei que alguns aqui já vivenciaram isso, já passaram isso, inclusive comigo. Mas eu lhes asseguro que cada vez é diferente. E eu convido vocês a se permitirem viver isso, a se permitirem experienciar isso. Porque vai te trazer uma consciência gigantesca das tuas emoções. Existe, inclusive, uma metáfora sobre doação, sobre entrega, que eu vou pedir um parênteses para poder compartilhar com vocês. O rio Araguaia, ele no momento de cheia, ele fica gigantesco. Mas quando, no momento de seca, formam-se ilhas durante a extensão do rio. E certa vez, um aviador sobrevoava o rio Araguaia no momento de seca. E o avião dele começou a apresentar alguns problemas, e ao mesmo tempo ele olhou para baixo e viu que numa dessas ilhas tinha algo muito luminoso, que brilhava demais. Ele então resolveu pousar o seu avião nessa ilha, para consertar o avião e já matar a curiosidade do que seria aquele objeto brilhante. Então ele pousou e se deparou com como se fossem pedras, umas gemas brilhantes. Ele não sabia o que era. Tinha muitas pedras, tinha milhares delas. E ele pegou uma. Ele falou, eu vou levar e vou ver o que é isso aqui. Ele arrumou o avião, colocou essa pedra dentro do avião e voou para o destino dele. E quantas vezes na nossa vida a gente se depara com algo novo, com algo inédito para a gente, e a gente se economiza, né? A gente fala, eu não vou com sede ao pote. Eu vou experimentar só um pouquinho. E assim foi, esse aviador chegou no destino dele e procurou de imediato um joalheiro. E esse joalheiro, logo que olhou aquela pedra, aquela gema, né? Falou, nossa, isso aqui é uma gema de diamante, tá? É um diamante se formando. É algo extremamente valioso. Isso aqui pode te deixar milionário. E esse aviador entusiasmado falou, nossa, então eu vou ficar milionário, eu sei onde está. Às vezes, como eu disse antes, o cavalo passa selado uma única vez na tua vida. E esse aviador voltou para o rio Araguaia, no momento de cheia. Aquela ilha já não estava mais lá. Ele então retornou no momento de seca. E a ilha continuava, ainda também tinha desaparecido. Porque a cada cheia e seca, formam-se novas ilhas e desaparecem as anteriores. A importância de não se economizar, de viver de maneira intensa todos os dias da nossa vida. E assim eu faço o convite para vocês. Vivam de maneira intensa, não se economizem nessa dinâmica que eu vou passar para vocês. Talvez gere desconforto. Eu espero que gere. E com certeza vai gerar alegria também. E dito tudo isso, eu vou convidá-los a fecharem os olhos.
Fechem os olhos. Inspirem profundamente. E soltem o ar lentamente pela boca. E a cada inspiração, você relaxa mais e mais. E a cada inspiração, você se concentra apenas na minha voz. Inspira e respira. E como é bom saber que de olhos abertos a nossa visão é limitada, talvez a primeira parede. Mas de olhos fechados, ela pode nos levar para o presente, para o passado e para o futuro. Inspira e respira. Quanto mais relaxado, mais concentrado, eu te convido a imaginar uma porta. E você diante dessa porta. Talvez seja uma porta de madeira, talvez seja uma porta de metal, de vidro. É a tua porta. Abre essa porta. E nesse momento você se depara com um cinema. Um lugar lindo. Com um painel gigantesco lá na frente. Um lugar fantástico. Onde existe uma única poltrona. Na melhor posição. Chegue nessa poltrona. É o teu lugar seguro. É o teu ambiente seguro. Talvez essa poltrona seja de madeira, talvez seja de espuma, de couro. Sente-se nela. Se sinta confortável ali. E totalmente relaxado nessa poltrona, olhando para aquela tela gigantesca. Inicia-se um toque de 5 segundos. 5. E você relaxa mais e mais. 4. E mais relaxado. 3. Totalmente relaxado. 2. 1. E nesse momento inicia um vídeo da tua vida. De algo que aconteceu, talvez ontem, talvez há muito tempo atrás. De um momento que te trouxe tristeza. Talvez a perda de alguém, talvez uma decepção, mas de algo que te deixou muito triste. Como é sentir essa tristeza? Se permita viver isso. Deixe que essa dor tome conta de você. Quais palavras vêm à tua mente? Ou quais sons? Qual a sensação no teu corpo? Talvez uma dor, um peso nos ombros, talvez uma dor no estômago, um aperto no peito. Se permita sentir essa dor. Agora eu vou convidá-los a tomar consciência do corpo, voltando para o presente, para o agora, abrindo os olhos. Amarrem o sapato de vocês, que com certeza está desamarrado. Todo mundo comigo? Quem está comigo, levanta a mão. Como foi viver essa experiência da tristeza? Vamos lá, homens, fala comigo. Libera o som dele, Cíntia, fazendo um favor. Então, foi... Assim, você começa a lembrar do momento que ficou triste e bate aquela tristeza de verdade, né? Quais foram as sensações no teu corpo, por exemplo? De desconforto, né? Inquietação. E, Vera, fala comigo. O que teu corpo disse para você? Veio alguma palavra, algum som que você quis expressar?
É que eu já estava com dor, tô deitada doente, mas então, assim, a tristeza me deu mais dor no peito e nas costas. Em cada um, a emoção traz uma reação diferente. Uma reação psicossomática diferente. Existem algumas posições, alguns comportamentos, algumas fisiologias universais. A cabeça para baixo, o queixo para baixo, cabisbaixo, são reações da tristeza universais. Tá? Mas outras reações, a dor no peito, a dor nas costas, nem todo mundo sente nessas posições. Tá? Mas vamos lá, vamos fechar o olho novamente. Inspirar profundamente. E mais relaxado. Eu convido vocês a voltarem para aquele cinema. Para aquela poltrona confortável, segura. E num toque de 5 segundos, novo vídeo vai aparecer. 5. E mais relaxado. 4. Mais relaxado. 3. Totalmente concentrado na minha voz. 2. 1. E se inicia um vídeo da tua vida, que talvez seja ontem, talvez seja na tua infância, de um momento que te trouxe muito, mas muito medo. Talvez um assalto, talvez um acidente de trânsito, um momento em que te trouxe um medo terrível. Se permita viver esse medo, se permita viver esse momento de medo. Talvez você se sinta travado, talvez você queira correr, talvez você queira gritar. Quais são os sentimentos que vêm? Quais são as expressões verbais, os sons? Quais são as reações físicas? O que teu corpo diz quando está com medo? Se permita sentir sem se economizar. E no teu tempo, depois de ter vivido e ter tido as percepções, trazendo para o consciente, sentir as palavras e as reações físicas, no teu tempo eu te convido a voltar para o presente, tomando consciência do teu corpo. Abra os olhos, balança a cabeça, vamos quebrar esse estado. E talvez as reações no teu corpo tenham sido bem diferentes da tristeza. E talvez as expressões verbais tenham sido bem diferentes. Alguém quer falar? Se alguém quiser falar, levanta a mão ou aperta o botãozinho ali. Para levantar a mão, a gente libera o som. Ninguém? Bom. Mas tenham a consciência do que o medo trouxe em vocês. Ok? Façam a distinção entre ele e a tristeza que já vivemos agora. Vamos então agora para raiva. Vamos entrar
na energia positiva. A gente fez 2 de energia negativa, agora vamos para 3 de positivo. E como eu disse, raiva nem sempre é ruim. Eu vou convidá-los novamente a fecharem os olhos. Inspira profundamente e respira, mas agora, na verdade, eu vou convidá-los a tomar uma respiração mais rápida. Inspira rápido e respira soltando o ar pela boca. E se desloca até o teu cinema. E novamente no teu cinema, sentado na tua poltrona, num toque de 5 segundos, vai se iniciar um novo vídeo da tua vida. 5, 4, 3, 2, 1. E nesse momento inicia o vídeo da tua vida no momento em que você teve raiva. Talvez em razão de uma decepção, de uma frustração, de algo que você queria muito, que você se dedicou e não funcionou. Você se sentiu impotente, se sentiu inútil. Se permita sentir essa raiva. Talvez alguém que te desapontou, talvez alguém que te ofendeu, e você sentiu muita, muita raiva. Se permita viver essa raiva, se permita sentir essa raiva. Talvez tenha vontade de dar socos, talvez tenha vontade de xingar. Como é sentir essa raiva? Viva ela. O que você sente? Quais as palavras você quer falar? Quais as expressões verbais? Quais os sons? Talvez queira gritar. O que teu corpo fala? Talvez você se arrepia, seus punhos se cerram, sua musculatura se contrai por inteiro, você fica inquieto, fica na posição de ataque. Se permita sentir isso, se permita viver isso como se fosse agora. E novamente no teu tempo, trazendo para o consciente esse sentir, essas expressões verbais, essas sensações físicas. No teu tempo, eu convido vocês a voltarem para o presente, abrindo os olhos. Muito bem. Balancem a cabeça, joguem as mãos para cima. Vamos quebrar esse estado. Rick, conta aí pra gente, como foi? Libera o microfone do Ricardo. Cíntia, fazendo um favor. Tá liberado, legal. Boa noite a todos. Boa noite, satisfação e alegria imensa estar aqui com vocês. Deixa eu tirar o óculos aqui, que eu sem óculos eu não me enxergo, mas vamos lá. Essa emoção da raiva, ela é algo muito perigoso, né, para mim. Eu, alguns anos atrás, eu tenho um grande amigo psicólogo hoje, que reside na cidade de Maringá, que ele me falou assim, cara, raiva é um sentimento que você não pode brincar com ele. Na época, eu fazia um trabalho de terapia cognitiva comportamental com esse psicólogo e fui agraciado com a amizade dele após o tratamento, né? E sempre que eu faço essa dinâmica, o momento no qual a minha tela se abre é o mesmo, cara. Alguma coisa lá que eu tenho, assim, explícita a necessidade de olhar para aquele momento, algo que eu não consegui ressignificar. E eu consigo vivenciar isso de tal maneira que o que eu senti nesse dia em questão, ele volta, né, à tona. Eu consigo sentir ele aqui da mesma maneira. Eu só não reajo mais da mesma maneira como eu reagi, né, no episódio em questão. Mas o sentimento, a prontificação assim, para o ataque, né, na tentativa de me defender, isso foi uma situação de agressão, né, foi uma situação de agressão que eu vivi há alguns anos atrás, me coloca em estado de alerta, né?
Me coloca em um estado... Eu tô suando, cara, né? Eu tô suando, sentindo a sudorese aqui na testa, mesmo com o clima aqui onde eu estando, numa temperatura bem amena. Eu tô até de blusa, de moletom, porque tá amena a temperatura aqui. Mas a emoção, ela aflora de tal maneira que ela provoca, né, as mesmas sensações. Acredito eu que só não reajo da mesma maneira porque eu não tenho os objetos, né, que me incitaram àquela reação nesse momento aqui. Eu tenho um livro, um laptop, celular, computador, um copo de água e tudo isso está desconectado daquele momento, mas certamente, né, quando eu visualizo o rosto dos indivíduos, a minha vontade inerente, a minha vontade instintiva é de reagir daquela mesma maneira. Então, raiva é um sentimento com o qual, embora ele seja um catalisador muito positivo quando bem utilizado, né, eu acredito piamente nisso, eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho uma certa inabilidade, né, ainda hoje, com 40 anos de idade, né, para lidar com ele. Maravilhoso. Tenho, assim, expressar minha gratidão aqui, minha alegria de estar na companhia de todos vocês. Muito bom aí. Mas tive o privilégio de me encontrar esses dias e tá vendo rostos novos aí. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Líder. Gratidão, tá? Tamo junto, irmão. Bom, novamente eu vou convidá-los a fecharem os olhos, agora a viver algo mais bonito. Inspira profundamente e solta o ar lentamente pela boca. Na próxima inspiração, que ela seja a mais profunda que você já fez. Eu vou convidar você a absorver para dentro do teu corpo todos os recursos que você precisa. Talvez a paz, talvez a humanidade, talvez a força de vontade, a confiança, o amor. Inspira. E na hora de soltar o ar, que você solte com toda a tua força, eliminando de dentro de você tudo que te faz mal. Talvez a inveja, talvez a preguiça, talvez a procrastinação. Inspirando e respirando profundamente, eu vou convidá-los a voltarem novamente para aquele cinema, aquele lugar lindo, seguro. Volta para o teu cinema e se acomoda naquela poltrona confortável e maravilhosa. E novamente, num toque de 5 segundos, novo vídeo vai surgir. 5. E você relaxa mais e mais. 4. Mais e mais relaxado. 3. Mais e mais relaxado. 2. Ainda mais relaxado. 1. E novo vídeo da tua vida se inicia. De um momento de afeto, de um momento de amor. Momento único na tua vida. Onde você sentiu que amou verdadeiramente ou se sentiu amado verdadeiramente. Talvez o abraço do papai e da mamãe lá na tua infância. Talvez o colo. Ou talvez quando você pegou a primeira vez o teu filho ou tua filha no colo. Um momento de amor, de afeto, incrível. Talvez a primeira namorada,
primeiro beijo. Se permita viver esse momento. Se permita sentir tudo que você tem que sentir e tudo que você sentiu quando isso aconteceu. Se permita reproduzir as palavras ou os sons que você reproduziu. Se permita sentir o teu corpo falar. Talvez um arrepio imenso. Talvez uma vontade gigantesca de abraçar. Eu vou te fazer um convite diferente agora. Multiplique essa emoção por 5. Permita que ela se eleve no teu corpo. E se eleve mais e mais. Multiplique ela por 10. Multiplica por 20. Multiplica por 100. E sinta esse amor por todo o teu corpo, tomando conta de cada célula que te faz, que te cria. E totalmente tomado pelo amor, novamente, eu te convido a voltar para o presente, tomando consciência do teu corpo, sentindo tuas pernas, teus braços, teu peito, tua cabeça, move o pescoço, abre os olhos e toma consciência de como é a emoção do afeto, como ela reage em você. Quais são os sentimentos, quais são as expressões verbais. Flávia, fala comigo, o que você sentiu, o que passou por ti? Ô, Cíntia, você consegue habilitar a Flávia ali? Oi, Olavo, boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu me transportei, assim, fui para um lugar lindo. Fui para um sentimento, assim, de estar num lugar muito gostoso, de estar fazendo coisa, nossa, um sentimento muito bom. Maravilhoso. Onde eu estava iluminada, eu me vi iluminada, eu me vi com as pessoas que eu gosto, foi muito bom. Que fantástico, né? Já a raiva roubou minha energia, fiquei sem energia. Consome, de fato, consome. Não é? Agora eu já retomei as forças. Então nós vamos energizar ainda mais. Vamos todo mundo fechar os olhos novamente, inspirando profundamente, respirando, e voltando para aquele nosso cinema, na tua poltrona, e num toque de 5 segundos vai iniciar mais um vídeo. 5, 4, 3, 2, 1. E nesse momento se inicia um vídeo de um momento em que você foi feliz. Talvez uma conquista, talvez uma festa, algo que você queria muito, talvez um presente, mas algo que você queria muito e conquistou, fez por merecer, foi lá e venceu. Se permita viver esse momento. Se permita sentir. Se permita ver o que aconteceu nesse momento, como se fosse agora, trazendo para o presente. Sinta essa alegria. Ainda mais forte. 10 vezes mais forte. 1000 vezes mais forte. Mais intensa, mais intensa. E quanto mais intensa, mais você sente ela tomando conta do teu corpo.
Talvez teu corpo comece a ficar inquieto. Talvez você sinta vontade de se levantar, talvez você sinta vontade de pular, e não se economize. Viva intensamente isso. Agora eu vou te convidar a se levantar daquela poltrona do teu cinema e caminhar até aquela tela maravilhosa onde está passando essa cena linda. Caminha até lá. Chegando na tela do teu cinema. De repente, o protagonista, a protagonista daquela cena, que é você, sai da tela e vocês se encontram e se abraçam. E aquela energia da alegria, aquela emoção da alegria se intensifica ainda mais. E vocês se tornam uma só. Ainda mais forte essa energia da alegria. E totalmente energizada, tomada pela alegria de viver, pela alegria de conseguir, pela alegria de construir. Você começa a caminhar o caminho de volta do teu cinema. Caminha até aquela porta de entrada, tomada pela alegria. Caminha. Enquanto caminha, vai tomando consciência do que a alegria traz em você e de como é bom ser feliz. E de quão é importante nós vivermos a alegria de maneira plena. Não nos economizarmos. Nos entregarmos de maneira profunda. Caminha. E ao abrir a porta, eu os convido novamente a tomar consciência do corpo, mas agora de forma diferente, de forma energizada, de forma positiva, feliz. Tome consciência, abram os olhos, voltem para o presente, cheio de alegria. Nós temos o chat aqui, dá para falar no chat, não dá, Cíntia? Dá, né? Dá sim. Temos o chat aqui no cantinho. Se vocês conseguirem escrever aí, já que não estão conseguindo falar, escrevam aí como foi viver essas 5 emoções. Pode ser numa única palavra. Todo mundo achou o chat aí, né? Olha lá, para a Vera foi desafiadora. Eu disse para vocês, lá no início, que as emoções, elas surgem desde a vida intrauterina, e agora nós vamos falar sobre feridas emocionais, que está diretamente ligado às emoções, em especial as emoções negativas. A raiva, a tristeza e o medo. E o que são feridas emocionais? Essa teoria, inclusive, é uma teoria muito bonita da Lise Bourbeau. Depois, se quiserem, eu escrevo o nome aqui no chat para vocês, para pesquisar. Até ela tem um livro que chama 5 Feridas Emocionais. Tá? E o que são feridas emocionais? Na verdade, são ferimentos na alma, provocados também desde a vida intrauterina, e que causam dores psíquicas muito profundas. E fazem com que a gente tenha comportamentos e personalidades distintos de quem nós verdadeiramente somos. Como assim, Olavo? Lá na nossa vida intrauterina, até na fase da nossa... Durante a formação do nosso límbico, do nosso cérebro límbico, até os 5 anos, nós passamos por traumas.
Às vezes, olhando para trás hoje, com a nossa vivência e com a nossa experiência, não seria nada, mas para uma criança foi algo muito marcante. E fez com que nós criássemos máscaras. E o que são essas máscaras? São comportamentos para esconder quem verdadeiramente nós somos. E quais são essas 5 feridas emocionais? Eu vou falar cada uma delas, como elas surgem, qual a máscara, mas o mais importante, qual a cura de cada ferida. As 5 feridas são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Vamos lá, uma por uma. A rejeição. Como a rejeição surge? A rejeição advém de um sentimento de comparação. Quando a criança se sente comparada a alguém ou a alguma coisa. Ah, por que você não faz assim? Teu irmão era melhor que você nisso. Teu irmão sempre fez desse jeito, por que você não faz assim? Teu primo é assim, por que você não é assado? Sentimento de comparação. Sentimento de comparação gera a ferida da rejeição. E a pessoa que se sente rejeitada, ela utiliza a máscara do escapismo. O comportamento dela é o escapismo. Ela tenta se ver livre, tenta ficar distante das pessoas, tenta se afastar como meio de defesa. Quem aqui nunca, às vezes, quis se isolar? Quem aqui nunca se sentiu rejeitado em alguma situação? E qual que é a cura? Todo veneno tem uma cura e a cura normalmente está no veneno. A cura é você tomar posse do que é seu. É você viver verdadeiramente o teu propósito. É ter a consciência de que ninguém é igual a ninguém. E que você tem os teus recursos que são natos e são exclusivos seus. A segunda ferida é a ferida do abandono. E a ferida do abandono, ela tem como origem o sentimento sentimento de solidão. Se sentiu abandonado. Como é comum a gente pegar em treinamentos comportamentais que a gente faz, quando a gente pede para a pessoa voltar no tempo e viver um momento difícil da vida dela, e ela revive um momento em que ela não tinha presença paterna ou não tinha presença materna. E não porque houve um abandono verdadeiro do pai e da mãe, mas porque eles estavam trabalhando e na cabeça dela, dessa criança, eles tinham abandonado e gerou trauma. E a consequência do abandono é a dependência emocional. A máscara é a dependência emocional. Quem aqui, às vezes, se sentiu emocionalmente dependente de alguém, ou quem aqui já viu alguém próximo ser totalmente dependente de outro? Eu já vivi isso. E eu vejo e já vi muito. Aliás, na Defensoria Pública é muito comum mulheres, por exemplo, vítimas de violência doméstica que vivem e revivem o ciclo da violência doméstica diuturnamente, mas que não conseguem se separar dos seus algozes ali porque se sentem independentes.
Muito provavelmente porque tiveram o trauma do abandono lá atrás na infância. E qual que é a cura do abandono? É você cuidar de si. É você saber que você só precisa de você. Que você primeiro precisa se amar, para depois amar o próximo. Uma ferramenta muito eficiente para isso é toda manhã você levantar, olhar no espelho e falar: eu me amo. Eu sou lindo, eu sou linda. Eu sou capaz. Isso vai gerar química positiva no teu corpo, serotonina, endorfina, ocitocina. E quanto mais gera isso, trilhas neurais positivas são criadas para você viver no positivo. Bonito isso, né? E tenha em mente que você é a tua morada. E você pode perfeitamente ficar bem consigo mesmo, sem depender de ninguém. A terceira ferida é a ferida da humilhação. E a origem dela é um sentimento de vergonha, é um sentimento de exposição ao ridículo, ao vexame. E quando essa situação de exposição é presenciado por mais de uma pessoa, quanto mais pessoas presenciam, maior é o trauma. Isso me remete, inclusive, à minha pré-adolescência, que foi quando gerou o meu bloqueio de falar em público. Eu me recordo que eu estava na sala de aula, era aula de inglês, e tinha que apresentar um trabalho em grupo, e o trabalho era cantar uma música. E a música era Love's in the Air. E eu sabia a música, e eu cantei a música. Mas os meninos do meu grupo tinham muito mais voz que eu. Então a minha voz não apareceu. E na hora que nós terminamos, a professora foi dando a nota: ó, Luiz Fernando, 10, Márcio, 10, Gustavo, 10, Olavo, 0. Na frente da sala, para todos. Eu falei: mas por que 0, professora? Você não cantou? Eu falei: cantei. Não, você mexeu a boca só. Eu falei: não, professor, eu cantei. Não, você mexeu a boca, é 0, ainda quer mentir? Enfim, essa exposição ao ridículo me gerou um bloqueio de que eu não sabia falar em público. Me gerou um trauma muito grande. E dali em diante, o negócio só descambou. Eu fui encontrar a minha criança interior ferida num trabalho de desenvolvimento humano, num treinamento de líder. Que, coincidentemente, a gente tem esse treinamento de líder que nós vamos falar com vocês mais tarde. Qual que é a máscara da humilhação? É o masoquismo. É o autoflagelo. Mas muitas vezes também é a própria repulsa. E qual que é a cura? A cura é o amor próprio. É você elevar a tua autoestima, é você olhar para si mesmo e dizer: eu sou foda. Ninguém é igual a mim. Todo mundo tem pontos de melhoria, mas todo mundo tem talentos natos e exclusivos. Só que às vezes é muito mais fácil a gente olhar para os pontos de melhoria do que para os nossos talentos. Vamos fazer uma força e olhar para os nossos talentos ao invés dos pontos de melhoria. Vamos mudar o foco.
e com certeza essa máscara vai cair. A quarta ferida é a traição. E a traição pode vir de um advento de ingratidão, de uma deslealdade, de uma infidelidade. E qual que é a máscara da traição? É o controle. É, sabe, colocar o outro em rédea curta. É não saber delegar. É achar que ninguém é capaz, só você. Se isso acontece, talvez em algum momento, na tua infância principalmente, você tenha se sentido traído. E qual que é a cura da traição? É o perdão. O perdão é lindo, né? O perdão é bíblico. É um sentimento genuíno. E ele possui 7 níveis, mas eu não vou falar disso agora, porque é momento para uma aula só de perdão. Mas a gente pode perdoar da boca para fora, da mesma forma que a gente pode perdoar verdadeiramente dentro do nosso coração. Mas a gente pode também perdoar no sentido de quebrar amarras. No sentido de dizer, isso que aconteceu não me machuca mais, não me dói mais. E não me prende mais. Eu te liberto para eu me libertar. Isso é o perdão. E por fim, a última ferida é a injustiça. A injustiça também advém de uma comparação, no sentimento de que você foi injustiçado, não foi reconhecido, falta de reconhecimento. E qual que é a máscara da injustiça? É a rigidez, é a inflexibilidade, é a necessidade extrema de viver sob regras, de impor regras. E qual que é a cura da injustiça? É você se permitir ser livre. É você viver de forma livre. É você se livrar de julgamentos. Mas para você se livrar de julgamento, primeiramente você tem que aprender a não julgar. Quando a gente deixa de julgar, a gente se permite não ser julgado, e quando a gente se permite não ser julgado, a gente vive sem a máscara da rigidez, sem a necessidade de querer ser o melhor para os outros, mas querer apenas ser o melhor para nós mesmos. Querer viver de forma plena, de forma feliz e abundante. E assim eu termino aqui as 5 feridas emocionais, mostrando para vocês a cura de cada uma delas. Talvez vocês digam, nossa, Olavo, mas não é fácil. Mas se fosse para ser fácil, seria chato. O desafiador é bonito. O impossível está dentro da gente só. Nós somos capazes de fazer o que nós quisermos, desde que primeiro nós acreditemos nisso. Isso, inclusive, está no último trecho da filosofia do sucesso. Eu agradeço a todos. Espero de coração que tenha contribuído para a evolução de cada um de vocês, porque eu tenho certeza absoluta que para mim foi de suma importância. E nesse momento eu peço uma energia para vocês e passo a palavra para o Gisley. Vamos lá, vamos ficar mais 2 horas? Aqui é rapidão. Quem de vocês se identificou que tem alguma crença limitante ou fortalecedora? Só faz um joinha aí na tela.
Bacana. Nós vamos falar um pouquinho de crenças, é bem rapidinho, não quero ser longo, vou minimizar bem aqui o conteúdo sem perder essa essência dele. Então, crenças são pensamentos impositivos. E a crença limitante é aquela que nos derruba, aquela que nos trava, que nos prende. Às vezes, nós vivemos na zona de conforto e aquilo ali está muito gostoso, mas um dia o conforto acaba e fica só a zona. Então, por isso que nós devemos organizar, entender e ressignificar. E temos três níveis de crença. Temos o nível superficial, o intermediário e o profundo. E tem muitas pessoas que carregam crenças, principalmente da infância, até seus 7, 14 anos ali, ouve as pessoas, ou vê, ou vive, e acaba instaurando uma crença e acaba limitando o indivíduo. E comigo não foi diferente. Eu tive muitas crenças, muitas limitações, muitos bloqueios. Quem de vocês já conseguiu ressignificar aí pelo menos 2 crenças? Levanta aí faz um joinha para a gente. José, mais alguém? As crenças, principalmente as profundas, elas só vai conseguir uma ressignificação com algo de alto impacto emocional, onde você vai vivenciar, você vai passar pelo processo e você vai entender que você precisa ressignificar e vivendo na prática. Temos algumas pessoas que vivenciou há 28 dias atrás o método líder conosco e passou por esse processo, como a dinâmica do bambolê, da silhueta, a dinâmica da quebra da madeira, entre outras dinâmicas, que é para ressignificação de crença. E isso precisa de algo bilateral. A primeira coisa é a pessoa querer ressignificar. E outra é encontrar um método para que isso possa acontecer. E tem muitas pessoas que vivem anos querendo gerenciar pessoas e não conseguem gerenciar a sua própria vida pelas suas crenças. E quando nós trabalhamos o tema liderança, principalmente em um dos nossos treinamentos, que é a liderança humanizada, a pessoa chega querendo aprender a liderar pessoas. E nós trabalhamos a autoliderança. E nós entendemos que para você ter uma autoliderança, você precisa de alguns pilares. Quais são esses pilares? Uma comunicação assertiva, é você saber se comunicar, saber ouvir na essência, é você ter inteligência emocional, o Olavo falou sobre inteligência emocional, é você ter capacidade de dar e receber feedbacks e compreender que o feedback não é uma crítica, e se você compreender que é crítica, que você transforme para o construtivo. Isso tudo são pilares que fazem uma boa liderança. E como a crença pode impedir a sua liderança? Tem muitas pessoas que têm crença sobre o dinheiro, eu não mereço ganhar mais, sobre o amor, eu tenho o dedo podre, eu não consigo ter um bom relacionamento, crença de merecimento, eu tenho muita vontade em estar em algum lugar, em participar de algo, mas eu não mereço. Então, o que nós vamos apresentar aqui nesse final para vocês é algo fantástico. Eu vou pedir só para vocês fazerem um joinha aí. Quem de vocês gostaria de ter mais tempo? Saber gerir melhor o seu tempo, ter uma melhor gestão de tempo, ter uma produtividade mais assertiva. Faz aí o joinha. Ganhar mais dinheiro, que é essencial para a nossa sobrevivência. Ter prosperidade, que não é dinheiro. Uma pessoa próspera, maravilha. Conhecer o seu perfil e o perfil do seu cliente, o perfil da sua equipe, porque não adianta você gerenciar uma equipe de 10, de 20, de 30 pessoas e você não conhecer o perfil. Eu assumi na multinacional com 20 anos de idade e eu não tinha conhecimento, eu não era preparado para aquele cargo, mas eu assumi o cargo. E hoje eu vejo, se eu conhecesse um pouco mais do perfil de cada colaborador,
eu teria feito uma melhor gestão naquela empresa. E hoje isso acontece em muitas empresas, muitos órgãos públicos, empresa de pequeno, médio, grande porte. As pessoas não conhecem o perfil comportamental, não conhecem o próprio perfil, não conhecem a sua equipe. E isso faz que você tenha vários problemas, vários conflitos dentro da sua organização. E uma liderança humanizada, uma liderança 360, é aquela liderança que você tem acesso ao seu liderado, ao seu líder, aos seus pares. E quando você tem esse acesso, você consegue alinhar algo para o sucesso. E o que nós vamos apresentar para vocês? Um treinamento que tem todos esses pilares que eu falei com vocês, que o Olavo disse, todos esses pilares e mais alguns pilares extras, que você pode fazer esse treinamento e você pode potencializar todos esses pilares. Gestão do tempo, inteligência emocional, capacidade de feedback, solução de conflitos, como gerir, como planejar, como criar um projeto de vida. Quem de vocês não tem projeto de vida? Levanta, faz um joinha aí. Maravilha, quase todos têm, né? Porque nós precisamos escrever o nosso projeto de vida, tangibilizar isso aí, precisamos alinhar o nosso propósito. E alinhando o nosso propósito, nós estamos construindo um legado muito positivo. Então, o que nós vamos apresentar para vocês é algo fantástico, é algo que pode transformar a vida da sua família, melhorar os seus relacionamentos, melhorar a convivência dentro do seu trabalho, é algo que vai impulsionar a sua carreira. Nós temos um treinamento chamado Método Líder. Ele é baseado em diversos outros treinamentos, como Líder Trainer, entre outros, com ferramentas da PNL, da neurociência, com ferramentas de coaching. É um treinamento para potencializar a sua carreira. Esse treinamento, nós vamos estar disponibilizando no formato online algo incrível, algo de pré-lançamento. E quem tiver interesse, após a minha apresentação, vai chamar a Cíntia aí no chat ou no grupo, que eu vou apresentar a proposta aqui na tela para vocês verem como é algo revolucionário. Então vamos lá. Nós vamos estar oferecendo como bônus, eu já vou projetar para vocês, nós vamos estar oferecendo como bônus mais dois ou três treinamentos revolucionários, que é o Negociação e Vendas, que é a Introdução à Programação e Neurolinguística. Nós vamos estar oferecendo de bônus o treinamento Mentalidade de Sucesso, que antes ele tinha o nome de Mind Success, hoje é Mentalidade de Sucesso. É um treinamento para você trabalhar totalmente a sua mente sobre dinheiro, como superar suas crenças limitantes sobre dinheiro, como você criar na sua mentalidade riqueza, prosperidade. É um treinamento fantástico, como o primeiro bônus. O segundo bônus, nós vamos estar oferecendo a Introdução à PNL. Esse treinamento é um dos treinamentos que hoje as pessoas mais buscam, porque a PNL, ela revoluciona a forma que nós pensamos, as nossas crenças, os nossos planejamentos, a nossa comunicação. E o terceiro bônus é a Negociação em Vendas com PNL. É um treinamento voltado para pessoas entender a mentalidade do cliente, é um treinamento voltado para você conhecer o perfil, o sistema representacional do seu cliente, e é um treinamento que hoje vem impactando a vida de muitas empresas e muitas pessoas. Tudo isso, esses três bônus, mais o treinamento principal, Mentalidade de Sucesso, Método Líder, que é o treinamento de imersão, que você vai ter lá diversas ferramentas, um manual para a vida. Você vai pagar somente R$ 497 com 50% de desconto. Então, de 497, ele vai sair por R$ 248,50 para você fazer o Método Líder, mais Mentalidade de Sucesso, mais Introdução à PNL, mais Negociação e Vendas, 4 treinamentos por R$ 248,50. E você vai ganhar ainda um livro e-book do Livro do Sucesso, que é um livro que o Olavo escreveu,
com ferramentas, com um manual para você seguir. É um treinamento fantástico e um livro maravilhoso. Então, eu peço que vocês avaliem, chame nesse momento já a Cíntia, participe de um desses treinamentos, porque se você comprar o método Lido, você vai ganhar os 3, porém, se você participar de um, eu tenho certeza que já vai dar um impacto gigantesco na sua vida. E a Cíntia parece que já postou sobre a oferta. Espero que encontramos lá do outro lado, no treinamento online. Espero que essa aula de hoje sirva para você dar um passo na sua escada do seu sucesso. Existem pessoas muito bem formadas, muito bem estudadas, e hoje não conseguem uma vaga no mercado de trabalho, não consegue destaque dentro da sua empresa, não consegue destaque no seu cargo de liderança, porque não entende o seu perfil, não conhece a sua capacidade. Tem uma ferramenta, acredito que quase todos conhecem, que é o FOFA, que é Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaça. E aí eu te convido a você refletir. Quais são as suas forças? O que te potencializa, o que te empodera, o que te dá ânimo? E quais são as suas fraquezas? Aquelas crenças que te limitam, aqueles bloqueios, a crença do não merecimento, que você fala, poxa, eu poderia estar dentro desse treinamento, mas eu não mereço porque o meu dinheiro vai fazer falta para mim. E aí entra o processo do não merecimento. E às vezes você está investindo em algo que você vai potencializar e você vai ganhar muito com esse pequeno investimento de 248. Esse 248 você pode parcelar. Você vai entrar no link, você tem as opções de parcelamento ainda. Então, é um pequeno investimento para o seu futuro, para você construir algo que você vem até hoje lutando, tentando e não conseguiu sucesso. E quando nós criamos esse treinamento, eu e o Olavo, nós pensamos em vários pilares: liderança, inteligência emocional, comportamento. Pessoas hoje são contratadas pelo seu currículo, são demitidas pelo seu comportamento. Então, eu vou convidar para vocês, pelo menos, clicar no link, para vocês conhecerem todo o manual, toda a ementa do curso. E aí, depois, vocês decidem. Espero que vocês decidam pelo sucesso de vocês, pelo merecimento, e não pelo não merecimento. Eu vou deixar aqui os meus agradecimentos. Nós passamos 7 minutos do nosso combinado, mas foi para uma boa causa. E agradecer a todos os participantes, agradecer a você que se doou, que a sua família, que permitiu que você esteja aqui participando conosco. Agradecer ao Olavo, à Cíntia, ao pessoal aí da cooperativa, que nós estamos começando essa jornada no digital, e que é uma jornada linda, é uma jornada que eu tenho certeza que quando vocês assistirem às aulas, serão transformadoras, aula com uma qualidade excelente, com o conteúdo profundo, assertivo, e que possa transformar a vida de cada um, como já transformou a minha vida lá atrás, lá no passado, e vem transformando dia após dia. E principalmente as pessoas que exercem cargo de liderança. Hoje eu tenho algumas funções de liderança, tanto cristã como empresa, e esses treinamentos me ajudaram muito, potencializou muito a minha vida. Bom, pessoal, então novamente eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela doação, pela noite maravilhosa que tivemos aqui de criação e cocriação, e com certeza evolução. Tenham uma noite maravilhosa. Sigam-nos lá no Instagram, @Instituto Líder, @Olavo Colli, @Gisley Oliveira Oficial. Fala o Insta da cooperativa aí, Cíntia. LX Cop. O Insta da cooperativa, @LX Cop.
para lançamentos digitais aí. E uma ótima noite, beijo no coração de todo mundo. Tenham uma noite agradável, uma sexta-feira ainda mais linda e um fim de semana extraordinário. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.